Muito boa noite, meus irmãos. Vamos abrir a Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 13. Segunda Crônicas 13. Diz assim a palavra: no ano 18º do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 13 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Micaia, filha de Uriel, de Gibeá, e houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos homens corajosos. E pôs-se Abias em pé, em cima do monte de Zemaraim, que está na montanha de Efraim, e disse: ouvi-me, Jeroboão e todo Israel. Porventura não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e aos seus filhos, por uma aliança de sal. Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra o seu senhor. Ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem e terno de coração, não lhes pôde resistir. Agora julgais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi, visto que sois uma grande multidão e tende convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses? Não lançastes vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão, os levitas, e não fizeste para vós sacerdotes como os povos das outras terras? Qualquer um que vem consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdotes daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o deixamos, e os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam na sua obra, e queimam ao Senhor cada manhã, cada tarde, holocaustos, incenso aromático, com os pães da proposição sobre a mesa pura, e o candelabro de ouro e as suas lâmpadas, para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor, nosso Deus, porém vós o deixastes. E eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando trombetas, para dar alarme contra vós. Ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Mas Jeroboão armou uma emboscada para dar sobre ele pela retaguarda, de maneira que estavam em frente de Judá e a emboscada por trás deles. Então Judá olhou, e eis que tinham que pelejar por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes
tocaram trombetas. E os homens de Judá gritaram, e sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e todo Israel diante de Abias, rei de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou na sua mão. De maneira que Abias e seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. E foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. E os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor Deus de seus pais. E Abias perseguiu a Jeroboão e tomou-lhe Betel com os lugares de sua jurisdição, e a Gesana com os seus lugares da sua jurisdição, e a Efron com os lugares da sua jurisdição. Vamos orar. Senhor nosso Deus, dá-nos graça para gostarmos, desfrutarmos, nos apaixonarmos, nos deliciarmos com a Tua palavra, que os excessos de informações por nós analisados se transformem em bênçãos colhidas para toda a nossa vida, que haja muito aprendizado da Tua palavra, almas tocadas e o Teu nome glorificado, Senhor, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, é quase impossível entender essa passagem sem entender uma treta que aconteceu em 1 Reis, capítulo 12, depois da morte de Salomão. Na verdade, é impossível entender quase todo o resto do Novo Testamento. Porque o reino de Salomão era um só, chamava-se Israel. Vou tentar resumir aqui, o mínimo possível. E Salomão morreu. E aí o líder da DACUT deles, o líder do sindicato, juntou uma turma e foi conversar com o novo rei, que se chamava Jeroboão. E ele falou assim, olha, o seu pai pegou muito pesado. Foram impostos, cargas de trabalho, a gente queria que você aliviasse. O novo rei falou, venha daqui a tantos dias que eu respondo. Então, ele perguntou aos conselheiros do seu pai Salomão, aos sábios do reino, aos anciãos do reino. E aí, essa proposta aí é boa? E eles disseram, se você fizer isso, você vai ter o coração desse povo com você. Ele achou que precisava de uma segunda opinião e foi consultar os jovens que cresceram com ele. Aí deu meleca. Porque os jovens disseram, não, a gente tem uma ideia melhor. Você agora é o rei, cara. Então você vai falar assim, ó. O meu pai pegou pesado, eu vou pegar muito mais pesado. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões e mais. O meu dedo mínimo é mais grosso do que o braço do meu pai. Pronto, falei. Fala assim que os caras vão ter medo de você. E o idiota pensou, mas que palavra da hora, né? O resultado foi uma tragédia. Ele foi com esse papo, o outro cara era mais líder do que ele, o cara da CUT, era mais líder do que ele. E aí, esse cara conseguiu dividir a nação de Israel. 10 estados, eram 12, 10 seguiram esse Jeroboão, 10. 2 ficaram com a casa de Davi, com a dinastia de Salomão. E naqueles dias não ficaram sendo conhecidos como direita e esquerda. Foi Reino do Norte e Reino do Sul. E o Reino do Norte se chamou Israel, capital Samaria. O Reino do Sul se chamou Judá, capital Jerusalém. Ao longo do tempo, o Reino do Norte desapareceu. Fez tanta besteira que Deus varreu o Reino do Norte. E o Reino do Sul, mais tarde, foi levado para o cativeiro, levou umas burdoadas, voltou monoteísta, até hoje, voltou mais calminho e pronto.
Agora que você entendeu que são dois reinos, norte e sul, esse Abias, ele é o primeiro herdeiro da grande treta, porque o Roboão, pai dele, morreu, e ele agora vai assumir esse reino do sul. É um reino dividido, norte e sul. E a pior coisa aconteceu, eles vão brigar entre si. O norte contra o sul. Povo de Deus contra povo de Deus. Uma guerra desnecessária. Judá contra Israel. Foi 18 anos depois da divisão. 18 anos eles vão brigar entre si. Agora, quem é esse Abias? Neto de Salomão, filho de Roboão. Quem é ele? Ele presta. Você precisa entender uma diferençazinha que existe nos livros dos Crônicas para os livros dos Reis. Os livros de Crônicas tendem a exaltar a casa de Davi, porque a bênção está lá. Apesar do pessoal nem sempre prestar, mas a bênção está no sul, casa de Davi, aliança perpétua, é lá. É de lá que viria Jesus. E o escritor do Crônicas gosta de exaltar os feitos da casa de Davi. E você olhando só as informações de Crônicas, você diria, esse Abias é muito homem de Deus, é ousado, tem fé, esse Abias é incrível. Mas quando vamos para 2 Reis 15, diz assim, ele fez o que era mal perante o Senhor. Ele andou nos caminhos de seu pai, fez o que era mal. Então nós precisamos entender como essas informações se casam, porque se você não conhecer o resto, Abias parece muito conservador. E entenda aqui conservador como crente do Velho Testamento, parece um crentão. Há alguns sinais que vão indicar, que vão dar a entender de que ele é esse crentão. Primeiro, ele está firme nas promessas. Quando Israel entra no território de guerra, ele sobe no monte e ele exorta a nação do outro lado. Ele diz, o que vocês estão fazendo não faz nenhum sentido, vocês não sabem que há uma promessa de Deus para Davi e sua família, por que é que vocês querem guerrear contra essa família? Deus fez com essa família uma aliança de sal, vocês não sabem aonde estão se metendo. Pô, que cara incrível dizendo essas coisas, né? E de fato, a aliança de sal é mais ou menos assim, é mais fácil o mar ficar doce do que essa aliança ser quebrada. A aliança de sal é uma aliança que não pode ser quebrada. Deus fez uma aliança assim com a casa de Davi, ela continua até hoje, o trono de Davi está vago, mas o descendente de Davi vai voltar e vai assumir um dia. Então esse Abias chegou, olha, aqui é a casa de Davi. Ele mostra conhecimento da promessa. Depois, ele faz uma avaliação correta do que aconteceu lá na divisão. Ele sabe dos dados. E mais, irmãos, ele diz, essa divisão aconteceu porque Roboão era novo, era ingênuo. Por isso aconteceu. Detalhe, ele está falando do pai dele. Ele está fazendo uma avaliação correta sobre os erros do pai dele. Que coisa, né? A gente tem a tendência de colocar nossos pais numa redoma, parece que eles não erram, mas na Bíblia, de vez em quando, pessoas são levadas a reconhecer os erros dos seus pais. Nas orações de Daniel, nós e nossos pais temos pecado. Nas orações de Neemias, nós e nossos pais temos pecado. Até aqui, esse Abias está fazendo a avaliação correta. Ele acredita que o sacerdócio de Judá é verdadeiro e o sacerdócio
da CUT, do Reino do Sul, é falso. Porque você deve pensar assim, como é que o Jeroboão, às vezes os nomes se misturam. Como é que o Jeroboão supriu a carência religiosa? Se ele se afastou de Jerusalém, do templo, montou o seu reino lá no norte, como é que ele resolveu isso? Simples. Ele pegou 2 bezerros de ouro e falou, tá, pronto, está aqui, os nossos deuses. A partir de agora, são esses os nossos deuses. Colocou um em Dan, colocou um em Beceba, né? Colocou em limites diferentes, para o pessoal não ter que ir até Jerusalém adorar. Ele falou, adora aqui mesmo, tem 2 bezerros aí, adora aí os bezerros. E constituiu sacerdotes para essa nova religião de bezerros de ouro. O Abias diz, olha, isso aí é fake. Não é esquisito que é o mesmo povo de Deus, mas uma das adorações é fake. Parece hoje, né? Você tem gente se apresentando como povo de Deus, mas é fake demais, está longe demais do projeto original. Abias até faz críticas dizendo, olha, qualquer um que chega aí e consagra alguns novilhos, um novilho e 7 carneiros, já se torna sacerdotes. Essas eram exatamente as exigências da lei de Moisés na posse de um sacerdote. E Abias diz, qualquer um que chega aí vira sacerdote. Vocês acham que vocês vão ter algum sucesso? Aqui está a bênção. Nós estamos com Jeová. Ele é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. Vocês estão errados. Ele sabia, meus irmãos, inclusive, dos detalhes da guerra escrito na lei do Senhor. Ele diz, olha, aqui estão os nossos sacerdotes, eles fazem a adoração correta todos os dias, não tem nada a ver com esses bezerros de ouro que vocês fazem, e tem mais, aqui ele botou para assustar, eles tocam trombeta de guerra. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque Deus disse que todas as vezes que Israel saísse para a guerra, os sacerdotes tocariam trombeta. Deus ouviria o clamor dos filhos de Israel no meio da guerra, ele lhes daria vitória. Então ele está dizendo, os caras estão aqui com trombeta. Vocês vão querer encarar? E com todos os detalhes, Abias é um vencedor da guerra, ele tem sucesso. Eu posso falar sobre essa questão de sucesso depois. Mas enquanto ele está falando, aos ouvidos do Jeroboão, o líder do norte, isso parece um blá, 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 blá. Então, enquanto Abias está falando, o rei do norte manda montar uma emboscada por trás e o ataca. Os números dos exércitos eram 800.000 lutando pelo norte, 400.000 lutando pelo sul, pela casa de Davi. Então houve essa emboscada. O que aconteceu na guerra? Eles fizeram exatamente do jeito que Deus mandava fazer na guerra. Olhe comigo, versículo 14, capítulo 13, versículo 14. Então Judá olhou, e eis que tinham que pelejar por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes fizeram o quê? Tocaram trombeta. E os homens de Judá gritaram. Até esse grito é conservador. Tinha que ser exatamente assim. Toca a trombeta e grita, tudo ao mesmo tempo. E os homens de Judá gritaram. Isso devia dar uma animada de guerra, né? E sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias, rei de Judá. Por ele ter essa vitória, esse sucesso, somos levados a pensar, ele é um homem de Deus, ele é muito homem de Deus. Mas não é não. Abias está
apenas refletindo tudo que ele aprendeu mecanicamente. Ele é o rei, ele sabe como é que as coisas têm que ser. Mas ele não é um crentão de essência. O que 1 Reis diz é, ele foi um homem mau, ele andou nos caminhos do seu pai. O discurso é bonito, algumas práticas até são lindas, o cara traz o sacerdócio correto, traz as trombetas, até se gloria um pouco, olha, a gente está fazendo o certo, vocês não. Vocês vêm com bezerros de ouro. Você acha que Deus vai dar a vitória a vocês? Não, a vitória é nossa. E de fato, foi grande vitória. O exército de Abias matou 500.000 soldados israelenses. Você vai entender por que ele não era de Deus. Mas a gente pode fazer uma comparação com Abias e alguns grupos modernos, que no discurso podem parecer de Deus, mas na essência, nem sempre. Há grupos que têm se levantado nos dias atuais que estão preocupando a igreja. Um deles é dos cristãos nominais. Você é cristão? Sim, sou cristão. Mas é só isso. Sou cristão, eu carrego o nome de cristão. Creio em Deus. Antigamente a gente achava que isso era coisa da Europa. E no Brasil a gente achava que isso era coisa do catolicismo. Todo mundo era católico, né? Só católico. Católico nominal. O católico é bem sincero, que ele fala assim, sou católico não praticante. Ele já vai entregando a situação, mas ele diz, sou católico, tenho nome de católico, católico nominal. Pois é, quem diria? Chegamos no Brasil na época dos evangélicos nominais. E nesse sentido todo mundo é. Outro dia o Alexandre Frota falou, não, sou evangélico, sou evangélico. Vou na igreja, vou na Umbanda. É isso aí. O Brasil está se enchendo de evangélicos nominais. É só o nome. Antigamente ninguém queria ter esse nome. Antigamente as pessoas tinham vergonha desse nome. Mas hoje, eu não sei se é para tirar proveito, se é para fazer uma média. Hoje, muita gente fala, não, eu sou. Algumas pessoas até ficam chocadas. Tu é? Sou. Eu sou. É só o nome. Um outro grupo que tem crescido muito no Brasil é o grupo dos desigrejados. É um pessoal que não quer muito acordo com a igreja. E eu vou lhe dizer uma coisa. Eu entendo os desigrejados. Eu entendo uma turma que diz assim, gosto de Jesus, mas eu não gosto da igreja. Eu não quero. Por que eu entendo? Porque a gente vive um contexto em que homens maus se apoderaram da mensagem do Evangelho e transformaram em outra coisa. Transformaram em instrumento de domínio, transformaram em negócio. A Bíblia adverte para os dominadores do rebanho. Pedro disse, pastorei o rebanho de Deus, mas não como dominador. E não por sorte da ganância. Cresceu muito o número de gente que abriu igreja. Você olha e pensa, meu Deus, isso é uma igreja? Não, isso é um hospício. E muitos desses líderes são opressores, e no contexto daquilo que eles chamam de igreja, eles oprimiram pessoas, eles feriram pessoas, eles machucaram pessoas e tomaram seu dinheiro. É natural que o desigrejado pense, quero mais não. Igreja, estou fora. Acredita-se que é o grupo cristão que mais cresce hoje.
é o grupo dos desigrejados. Os desigrejados precisam saber que muitos deles podem ter sido vítima de uma cópia fake do Evangelho. Talvez o ambiente no qual eles foram instruídos e ensinados era horrível demais, era demoníaco demais. Tinha uma linguagem cristã, uma linguagem evangélica, mas Deus não estava ali, porque não tinha nada a ver com o Evangelho. Só que talvez esse desigrejado não soube fazer os discernimentos. Agora, quanto aos planos de Deus com a igreja, são planos muito sérios. A igreja não é mais uma instituição. Paulo disse que ela é a igreja de Deus, igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É coisa séria. Paulo disse aos presbíteros: pastoreiem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Sim, Deus sempre terá um plano com a igreja. Ele veio morrer pela igreja. Ele virá buscar a igreja. O Espírito Santo desceu e atua na igreja. Tem cópia fake? Tem. Tem problemas dentro da própria igreja? Tem. Sempre houve em todas as eras da história problemas. Mas o desigrejado precisa saber que os planos de Deus para com a igreja ainda não mudaram. Ela é igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ela é a noiva do Cordeiro. Um outro grupo que tem dado preocupação para muita gente é o grupo dos liberais. E aqui eu queria explicar liberais em dois sentidos. Primeiro, os liberais teológicos. Não são necessariamente liberais em comportamentos, mas são liberais teológicos no sentido de que a teologia deles mudou. Adão e Eva existiram? Tanto faz. A Bíblia é a palavra de Deus? Não. Ela tem erros. Você é salvo só pelo Evangelho? Não, eu sou universalista. No final das contas, Deus vai mostrar o seu amor a todo mundo, vai salvar todo mundo. Existe o inferno? Nem gosto de falar sobre isso. A teologia mudou. E pecado? E tal prática é errado? O amor está acima disso. O amor, em nome do amor, em nome do amor. Liberais teológicos mudaram suas crenças. Mudaram suas crenças. A ponto de acontecer uma cena bizarra lá no sudeste do país. Um traficante entrou num centro de candomblé e falou assim: aqui é de Jesus. Falando para o sacerdote candomblezeiro. O traficante dizendo: aqui é de Jesus, você tem que dar um fora. Aqui é de Jesus. Aí soltou um palavrão assim: aqui é de Jesus. Sai fora. Aí quebrou o centro de candomblé. Aí uma igreja liberal, historicamente reconhecida como liberal, falou: nós vamos reconstruir o centro de candomblé. Nós vamos reconstruir. Pegou dinheiro dos irmãos da igreja, levou lá para o centro de candomblé e falou: reconstrua. Mas isso é só a metade da história. Um cantor muito famoso disse: e eu vou cantar na inauguração do centro de candomblé. É preciso que você mude muita coisa na sua teologia para você chegar nesse nível. Muita gente está mudando a sua teologia. Mas há também os liberais de comportamento. Mudaram seus comportamentos. O divórcio agora é só uma palavra. Cantores e pastoras e cantoras e profeteiras que casam 4 vezes
sem pestanejar. Divórcio é só uma palavra, os comportamentos mudou. Igrejas inclusivas surgiram para aceitar comportamentos. Não importa o que você faz, Jesus ama você. Preste bem atenção. Nós não podemos odiar as pessoas e nós somos desafiados por Deus a amar as pessoas, mas não ser falso com elas. Nós somos desafiados por Deus a praticar o acolhimento sem aprovação. Eu acolho você, mas você precisa saber que a gente não aprova o que você faz, porque Deus não aprova. Eu acolho você, mas você vai ouvir que está errado. Você vai ouvir que precisa se arrepender. Você vai ouvir que a palavra de Deus reprova tal prática, e tal prática, e tal prática, e outra prática, e outra prática, e outra prática. Então veja, eu estou fazendo essa comparação com Abias, porque quando você vai conversar com essas pessoas, parece a conversa de Abias, inicialmente. É saudável, é papo reto. Se você ouvisse Abias só pensando nesse texto, fala, mas que cara da hora, que cara zeloso, que homem de Deus, que homem incrível. Agora vamos entender por que a Bíblia nos diz que ele era mau. Há uma dica que traz o fio da meada, e essa dica está na pessoa do seu pai. Quando a Bíblia diz que ele andou nos caminhos do seu pai, então se eu quero saber o que ele fez, eu preciso saber o que o pai dele fez. O pai dele, Roboão, aquele que dividiu o reino por falta de sabedoria. Então em 2 Crônicas, capítulo 12, aqui pertinho mesmo desse texto, versículo 14, 2 Crônicas, capítulo 12, diz sobre o pai dele, Roboão, diz assim, fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar o Senhor. Algumas versões de você, eu estou com uma versão diferente, eu tive que pegar essa Bíblia aqui agora há pouco, porque minha Bíblia ficou num lugar que não dava tempo de pegar. Algumas versões de vocês dizem, ele não buscou o Senhor de todo o coração. Será que você não se encontra exatamente nesse nível de vida? Você busca o Senhor, você crê em Deus, você é um crente conservador, mas está precisando sair desse estágio para buscar o Senhor de todo o seu coração. Talvez você entrou no piloto automático, no piloto religioso automático. Você vive um esgotamento espiritual e nem sabe. Você nem tem prazer em ler a palavra do Senhor, você não tem prazer em ler a Bíblia. Você cumpre tarefas religiosas, mas falta buscar o Senhor de todo o coração. Agora, quando vamos para 1 Reis, capítulo 14, olhe comigo, 1 Reis 14. Nós temos outra informação, diz assim, e Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá, de 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome, e era o nome de sua mãe, Naamá, amonita. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e com os pecados que cometeram, provocaram-no a zelo mais do que os seus pais fizeram. Porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens de Azerá sobre
todo alto outeiro e debaixo de toda árvore verde. Havia também sodomitas na terra. Fizeram conforme todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Agora, quando vemos a informação sobre Abias, olha comigo, 1 Reis, capítulo 15, versículo 3, diz: andou em todos os pecados de seu pai, que tinha cometido antes dele, e o seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas por amor a Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e confirmando a Jerusalém. Meus irmãos, o nível estava muito baixo. Sodomitas, prostitutos cultuais, cultos com prática de sexo, imagens de aberrações, imagens de uma deusa nojenta chamada Azerá. Esse foi os caminhos do pai dele. E a Bíblia diz que Abias andou nesses caminhos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não conheci esse cara, mas ele tinha uma conversa boa. Discurso bonito. Falava o que era preciso falar de acordo com o que o momento exigisse. Muitos crentes são Abias. Não se impressione pela fala ou por uma pregação somente. Se eu fosse avaliar Abias por essa pregação que ele fez no meio da guerra, subiu no monte, puxou seu discurso, eu diria: que homem de Deus incrível. Na verdade, Abias é um perdido. Ele está totalmente perdido. Eu posso até dizer que ele era religioso. Ele tem os termos, ele sabe as rezas, ele tem as coisas, ele sabe detalhes dos móveis do sacerdócio, os rituais sacerdotais, como é que tem que ser feito, o que é certo, o que está errado do outro lado. Ele sabe, ele é um religioso, mas ele não é fervoroso. Tem uma falha no coração dele, que não o permite buscar a Deus com fervor. Meus irmãos, quantos Abias por aí, né? Conversa boa de crente. Eu já conversei com cada nó cego, mas a conversa do cara, que crentão. Uma vez eu conheci em viagem pelos rumos de Brasília, interior de Goiás, um homem muito safado, muito safado, vezes 10. E ele me perguntou: e aí, você é cristão? Eu falei: sou. Você é o quê? Eu falei: sou batista. Ele disse: tradicional ou renovado? Ele sabia os termos. E cada coisa que eu ia perguntando, ele se aprofundava mais na terminologia. Depois começou a falar de pregadores, depois começou a falar de cantores. Mas era só isso, era só a conversa que eu preciso ter para o papo religioso rolar. Isso não é vida, irmãos. Isso é papo de vendedor. Muita gente é um vendedor. Um vendedor de uma boa conversa religiosa agradável. Para você ser de Deus, você precisa estar além disso. Veja, a Bíblia diz: o coração dele não era de Deus. Eu imagino Abias vivendo hoje, dizendo: Jeová acima de todos. Vocês viram o vereador aqui da cidade que foi dar uma entrevista e perguntaram para ele: seu livro preferido? Ele falou: a Bíblia. A Bíblia. Diga aí um versículo da Bíblia. Ele falou: Deus acima de todos, né? Então imagina o Abias hoje, nos dias de hoje: pátria, família, Israel, né?
Jerusalém é do Senhor Jesus. Só lorota, só lorota. Eu acho que estamos na época dos Abias. E se você quer contextualizar politicamente no Brasil, tem Abias dos dois lados. Essa é a época que comunista vai à missa e toma hóstia, né? E faz selfie. Na boa. Mas é a época também que homens com 3, 4 casamentos são apresentados como defensores da família. São pais de famílias, né? Literalmente, pais de famílias. Mas vamos deixar essa gente para lá, vamos deixar o Abias para lá. E vamos pensar em nós. Meus irmãos, o ambiente que esse sujeito foi criado era nojento. Existe uma herança muito cruel que ele herdou, muito cruel, muito cruel, e começa onde você nem imagina, começa em Salomão. Salomão, como rei, no sentido espiritual, é uma tragédia. Salomão é um velho safado. Salomão, porque era um tarado político e um tarado sexual, pegou logo 700 mulheres e 300 concubinas. Isso é um velho tarado, né? Politicamente e sexualmente. E essas mulheres, diz a Bíblia, trouxeram seus deuses para Jerusalém. Elas infestaram, porque eram alianças políticas. Algumas traziam até seus sacerdotes. A ponto de o próprio Salomão, em algum momento da sua vida, lembra daquele ídolo nojento que eu falei, de Azerá? Salomão se prostrou àquele ídolo. Por causa das suas mulheres, ele se prostrou. Eu sei que falar defeito dos homens da Bíblia parece algo muito estranho e que ninguém quer fazer, porque você acha que os homens da Bíblia são anjos, querubins, são serafins, surubins, qualquer coisa assim. Você pensa assim. Não, é gente de carne e osso. E alguns deles, muito carnais. Quando Salomão morreu, qual é a herança que ele deixa? Uma Jerusalém cheia de ídolos. Deus até falou, vou dividir esse reino, não nos seus dias, mas nos dias do teu filho, o reino vai ser dividido. Uma Jerusalém empestada de idolatria. Aquele Roboão não soube romper com isso e foi tolerante. Você deve ter ouvido muito esses dias a palavra tolerância, né? Meus irmãos, existe aquela tolerância bíblica que nós temos que ter com as pessoas, mas existe a tolerância pecaminosa, onde você começa a tolerar o pecado, tolerar os seus erros. Roboão é completamente tolerante. Nos dias dele, a cidade se encheu um pouco mais, diz a Bíblia, pior do que seus pais fizeram no passado. Jerusalém vai entrar em breve no seu pior nível, quando Manassés assume Jerusalém, assume o reino. É o mais louco dos reis, é o mais doido, experimentou tudo. Sacrificou seus filhos a Moloque. Então veja, existe uma herança nojenta. E às vezes as nossas heranças nos marcam muito. E a gente fica só um Abias bom de discurso. A gente sabe o que é a verdade. Mas a gente não tem um coração buscador de Deus.
Por exemplo, se seu avô era um crente hipócrita mesmo, você sabe que o evangelho era verdade, ele também sabia, mas é como se alguma coisa faltasse se você não se livrar dessa herança. Isso dura. Talvez seu pai, sua mãe eram apenas crentes nominais, literalmente nominais. E você não tem boas heranças espirituais nas quais possa se agarrar. Então você continua o discurso religioso da família. Quem é o filho de Abias? Quando ele morre, o seu filho chama-se Asa. E a Bíblia diz, 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 2, Asa fez o que era bom e reto aos olhos do seu Deus. A sua herança não é pior do que a do rei Asa, mas não é. Você tem um ou dois nó cegos na família. A sua herança não é pior do que a do rei Asa. E no meio desse contexto religioso nojento, levanta-se esse novo rei, e a Bíblia diz, Asa fez o que era bom e reto aos olhos de Deus. Ele é uma daquelas pessoas a quem Deus diz, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para examinar aqueles cujo coração é totalmente dele. Muita gente está preso numa herança maldita, não sai dali, não sai dali, não sai dali, não vai ser um cristão significativo. Agora, se esse rapaz, se esse rei Asa pôde viver uma vida diferente, você também pode. Eu não sei qual é o seu contexto, mas saia do nível Abias. Talvez o seu nível Abias é muito bom. Você briga, defende a fé, defende Deus, pátria, família, escritura, fundamentalismo religioso, você é calvinista, você é não sei o quê, mas a sua vida talvez seja um lixo. Assim como era um lixo a vida do rei Abias. Olha o que a Bíblia nos diz sobre Asa, o filho dele. Ele tirou, segundo Crônicas 14, 3, ele tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscasse o Senhor Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. E tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sobre ele o reino esteve em paz. Meus irmãos, para mudar de nível, Asa teve que fazer o que nenhum rei teve coragem de fazer: tocar nos altares estranhos, quebrar alguns deles, romper com adorações esquisitas. Todo mundo que quiser servir a Deus tem que romper. A pergunta é com o quê? Talvez você saiba exatamente com o que tem que romper. Talvez você saiba quais são os altares estranhos que se instalaram em sua vida. Você não negou a sua fé. Veja, no discurso, Abias não nega a fé. Nós servimos a Jeová, ele disse. O Senhor está conosco, nossos pastores estão fazendo correto, nossa igreja é correta, nossa adoração é correta, está tudo certo. O discurso era bonito. Muita gente se gloriando da sua igreja, da sua teologia, da sua denominação, mas é só conversa. A vida não influencia ninguém. Quer virar um Asa? Quebre os altares estranhos. Alguns comportamentos se instalam na nossa vida como se fossem altares. Alguns pecados de estimação jogados para baixo do tapete por anos. Anos e anos e anos e anos. Que Deus te ajude, seja lá qual for a tua herança, para que quando você morrer, o seu obituário seja como o do rei Asa.
ele ou ela fez o que era reto diante de Deus. Rompeu a tempo, rompeu com os altares que deveria romper, com os comportamentos que deveria romper. Vamos orar? Nosso Deus, nós nos assustamos às vezes quando olhamos para a palavra do Senhor e os níveis baixos que alguns dos seus personagens alcançaram. Pedimos que nos livre de toda e qualquer tendência a nos tornarmos um Abias, em todas as áreas da nossa vida, só conversa, só discurso bonito, só debate, só teologia. Que o Senhor nos livre desse falso conservadorismo, desse falso cristianismo, e que o Senhor nos leve para os caminhos em que foi levado o rei Asa. Que entendamos que os olhos do Senhor passam por toda a terra para ver aqueles cujo coração é totalmente dele. Que os nossos corações sejam achados assim, Senhor, totalmente do Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém.